Seja muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. A Quaresma é um período que compreende desde o fim do Carnaval até a Semana Santa. É uma espécie de preparação da Páscoa, que é marcada por práticas de penitência, como jejuns e obras de caridade, certo? Bom, essa afirmação está mais ou menos certa. O que eu acabei de dizer são as características da Quaresma para os católicos, mas existem diversas tradições a respeito desse período, a depender da religião a qual você pertence. Dessa vez eu vou contar para você os detalhes sobre como é a Quaresma em diferentes religiões. Para começar, vou falar sobre a Quaresma para os católicos, religião predominante aqui no Brasil. Como um costume muito tradicional entre milhões de cristãos, a Quaresma é um período que serve como uma antecipação e preparação para a Páscoa, que é quando celebramos a ressurreição de Jesus. Então podemos dizer que, para os católicos, esse intervalo de tempo serve mais como uma preparação espiritual. Tradicionalmente, entende-se a Quaresma como um período de 40 dias, começando na quarta-feira de cinzas e se encerrando no domingo de Ramos, ou seja, uma semana antes do domingo de Páscoa. Porém, existem aqueles que entendem essa tradição de outra maneira. Alguns defendem que a Quaresma deve ter 46 dias. Nesse caso, ela começa na quarta-feira de cinzas e vai até o sábado de Aleluia. Ainda há uma terceira interpretação, que entende que o período tem 44 dias. Nesse caso, o encerramento se dá na Quinta-feira Santa. Mas essa questão dos dias é apenas um detalhe. O que importa mesmo é o significado da Quaresma. Durante esse tempo, os fiéis realizam penitências, pois acham que esses atos representam o sacrifício de Jesus. Entre elas, talvez seja mais comum o jejum. Alguns cristãos abrem mão da carne vermelha ou deixam de consumir doces, fazendo um sacrifício em nome de Cristo. No entanto, essas penitências variam de fiel para fiel. A Igreja Católica indica a seus seguidores a realização de ações de caridade. Além disso, muitos outros passam a Quaresma se dedicando aos estudos bíblicos e às orações. Quanto ao Espiritismo, essa religião vê a Quaresma de uma forma diferente. Na verdade, os espíritas não vivem esse período, pois interpretam a história de Jesus de outra forma. As instituições espíritas não celebram datas iguais a outras religiões ou filosofias cristãs, mas respeitam e aceitam todas as manifestações. Há 2 pontos nessa data que o Espiritismo interpreta de forma diferente. Um deles é a morte de Jesus para a nossa salvação. A religião espírita não fala em salvação, mas sim em evolução. Jesus é o exemplo a seguirmos até chegarmos à evolução, que é uma trajetória pessoal e intransferível. O segundo ponto é a ressurreição. Na visão do Espiritismo, ela seria uma derrogação das próprias leis divinas e das leis naturais. Então, nessa perspectiva, não há chances de Jesus ter ressuscitado. Ele teve uma morte como qualquer outro ser humano. E ao voltar para conversar com os apóstolos, foi o Espírito de Cristo que se materializou. Apesar dessa percepção, alguns centros espíritas consideram a Quaresma como um período especial para o plano espiritual, em que a espiritualidade está atenta a todas as possibilidades de ajuda, de resgate e de esclarecimento dos desencarnados que estão passando por momentos difíceis. Além disso, a doutrina não acredita em penitência. Para o Espiritismo, só a caridade e o amor ao próximo poderão fazer com que um espírito evolua o suficiente para se tornar um ser perfeito. Os evangélicos
também tem uma visão da Quaresma completamente diferente da católica. Na verdade, existem algumas versões da religião que seguem essa tradição do catolicismo, mas, no geral, os evangélicos brasileiros não vivem esse período. Como a grande maioria que segue essa religião é pentecostal e neopentecostal, os rituais da Quaresma não têm significado algum. Os evangélicos comemoram a Páscoa e, antes da celebração, eles podem fazer alguns eventos especiais, como peças teatrais, apresentações musicais e estudo dos evangelhos. Uma dessas celebrações é o Sermão das 7 Palavras da Cruz, em que o pastor, acompanhado de 7 convidados, diz aos fiéis reflexões sobre cada uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz. Assim como é para o espiritismo e para os evangélicos, as penitências como o jejum não têm significado algum. Na verdade, só tem significado para os evangélicos quando são acompanhadas por oração e contrição, que é o arrependimento sincero e completo dos pecados cometidos. Além disso, obviamente, há divergências entre a fé católica e a evangélica, mas isso não impede que os evangélicos sigam a tradição. Apesar das diferenças, um cristão protestante pode realizar jejuns e renúncias para buscar a Deus. Ele não deixa de ser evangélico por causa disso. Na verdade, qualquer forma de relembrar a trajetória de Cristo e seus desafios é válida. Contudo, isso não deve ser feito apenas em um período do ano, mas durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. Por outro lado, temos a Umbanda, uma religião brasileira com matriz africana. Inclusive, eu já apresentei aqui no canal histórias, mitos e verdades sobre a Umbanda. Se você quiser conferir, é só procurar aí no nosso canal. Sobre a Quaresma, no geral, não há um consenso em relação ao período de 40 dias, mas algumas casas umbandistas que receberam fortes influências do catolicismo praticam a Quaresma. Claro que o significado é diferente do catolicismo. Os umbandistas que seguem essa tradição acreditam que nesses 40 dias, espíritos mal intencionados agem na vida das pessoas. E o recolhimento nesse período ajuda os fiéis a se protegerem desses tais espíritos. Existem algumas versões sobre como alguns umbandistas aderiram à Quaresma. Uma delas fala sobre o preconceito contra a religião. Essa versão conta que antigamente alguns umbandistas seguiam o calendário católico, pois precisavam fingir que eram católicos para não serem perseguidos. Durante a Quaresma, era preciso parar com as atividades religiosas para que ninguém percebesse quem era umbandista. Outra versão diz que durante o carnaval as pessoas se entregam ao exagero e aos excessos. E esse fato atrai energias ruins e os espíritos mal intencionados. Por isso, a Quaresma é necessária para se livrar desses tais espíritos. Ainda assim, a tradição não é seguida por todos os umbandistas. Na verdade, isso varia de acordo com a necessidade de cada casa e seus frequentadores. No candomblé, religião afro-brasileira, derivada de cultos tradicionais africanos, a tradição da Quaresma se tornou parte da doutrina por um motivo parecido com o da Umbanda. O costume da Igreja Católica fez os precursores do candomblé criarem o Olorogum. O termo na língua iorubá quer dizer Senhor da Guerra e é caracterizado pela disputa entre boas e más energias que estão entre nós. Quando a Quaresma termina, também chega ao fim o confronto entre os orixás e as energias negativas. Na tradição candomblé, na Sexta-feira Santa, Oxalá, o Senhor do Branco da Paz, é finalmente contemplado com o fim do conflito. Já no sábado de Aleluia, é a vez de homenagear Ogum, o orixá considerado nosso protetor e responsável por abrir os caminhos para os outros orixás. O curioso sobre essa tradição do candomblé
é que durante muitos anos, por ser uma religião de matriz africana e por ter surgido entre os escravos, muitas casas fechavam as portas durante a Quaresma. O ideal era realizar os costumes fora do calendário cristão, para passar despercebido. Caso contrário, as tradições chamavam a atenção das pessoas e logo seus templos sofriam ataques de indivíduos intolerantes ou até mesmo das autoridades. Por isso, o Olorogum acontece exatamente durante a Quaresma. Hoje em dia, apesar de ainda existir muita gente intolerante e que persegue as religiões de matriz africana, quem segue a fé candomblé tem um pouco mais de liberdade do que antigamente. Por isso, cada terreiro tem a liberdade de seguir ou não as tradições. Alguns nem chegam a fazer o Olorogum, enquanto outros preferem deixar suas casas sem movimento litúrgico. Ainda há os que seguem a tradição de acordo com a determinação feita por suas matrizes. Quanto ao que eles evitam nessa época, aí também depende da relação com o sincretismo de cada sacerdote. Em sua maioria, os candomblés tentam evitar manifestações sagradas, questões judiciais, conflitos sociais, discórdias e qualquer ação que envolva negatividade durante os 40 dias. No geral, nem todas as religiões adotam a tradição da Quaresma, até porque é uma tradição católica. Porém, algumas delas seguem o costume, mesmo que de um jeito diferente. O que precisamos ter em mente é que, independente da religião, a Quaresma é um período para refletirmos sobre os nossos erros e acertos. E, de preferência, encararmos essa tradição como uma forma de nos empenharmos na caridade e no amor ao próximo. Se você puder ser assim o ano inteiro, não só na Quaresma, melhor ainda. Isso é o que sabemos sobre a Quaresma em diferentes religiões. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.